Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Eu tive um probleminha com a internet, né? Então eu estou gravando esse vídeo um pouquinho mais tarde do que o de costume, mas isso não tem problema, porque o Bitcoin ele segue consolidado aí, lutando de forma feroz contra os 50 mil dólares. Enquanto isso, mercados internacionais seguem aí num padrão muito interessante que pode estar resultando numa queda um tanto quanto maior. Beleza? Nosso principal objetivo vai ser estar fazendo uma análise um pouquinho mais rápida do que de costume hoje no mercado, dando uma passada aí no sentimento do mercado, order book, análise gráfica e sentimental. Beleza? Mas vamos falar de tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Se você não me conhece, se você não conhece o canal, eu queria estar te convidando a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias como essa, falando sempre de pontos fundamentalistas, dados on-chain, notícias, análise gráfica, sentimental e tudo que esse mercado tem para oferecer. E no mais, convidar vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, e também está entrando no meu grupo do Slack, que é 100% gratuito, onde vocês têm um contato muito mais direto comigo, e eu dou continuidade das análises comentadas aqui em vídeo com vocês. Beleza, já começando aqui, vamos direto para o nosso sentimento do mercado, né, que ele deu uma retomada boa, a gente chegou agora nos 45 pontos, tá? E é a primeira vez que a gente chega aí nesse indicador agora nesse mês de dezembro. A gente vem aí num histórico de desde o mês de novembro uma queda muito grande, né? A gente vê aí dos 84 até os níveis de 16 de extremo medo, e agora a gente está voltando para o patamar de neutralidade. Isso significa que os investidores eles estão começando a ganhar uma confiança em estar investindo novamente no Bitcoin, e pode ser um indício de que a gente vai começar a buscar pelo nosso topo descendente no semanal, encerrando assim a nossa época de acumulações em extremo medo do mercado, tá? Isso não impede que a gente faça entradas graficamente falando, onde o risco-retorno está extremamente favorável, mas ainda assim significa que o mercado está ganhando confiança para estar subindo de novo. Beleza? Passando também agora no nosso order book, né, que eu sempre gosto de passar aqui com vocês, deixa eu até dar uma reiniciada aqui como sempre, a gente consegue ver que temos uma muralha aqui próxima aos 50 mil dólares, tá? Que é a nossa resistência agora de curto prazo, forças compradoras e vendedoras de certa forma equilibradas, né? Se a gente olhar aqui no lado dos compradores, a gente tem os 47 mil dólares como um ponto de suporte muito nítido, enquanto do lado dos vendedores a gente tem os nossos 50 mil dólares, tá? De certa forma o risco-retorno está muito mais favorável para quem está querendo atuar vendido, porque a gente tem pontos aqui, fundos no diário próximo aos 45 mil dólares, e os pontos de suporte mais importantes abaixo dos 43, 42 e 40 mil dólares, que é um número redondo psicológico muito forte. Enquanto para quem quer atuar vendido no longo prazo, só na região do topo histórico, que é o nosso topo prévio no gráfico semanal. Beleza? Passando aqui com vocês também, como eu sempre gosto de dar uma olhada no nosso S&P 500 antes de passar aqui no Bitcoin. Gente, sério, eu gravei o vídeo inteiro, aí deu problema com a internet, deu problema com o áudio, mas isso não é problema, a gente grava de novo, porque aqui é desse jeito, imprevistos acontecem, mas isso não vai me impedir de estar gravando conteúdo. Beleza? Então vamos lá, a gente está tendo aqui um dia meio neutro, né, aqui no nosso S&P 500, depois de uma retomada muito boa aqui do mercado, mas face a toda essa queda, né, a gente chegou a retrair bastante para estar fazendo um topo descendente nesse índice, né? Isso significa que as empresas de forma majoritária elas estão buscando uma queda, e caso a gente perca essa região aqui dos 4.500 pontos, imagino eu que a situação ela já fica um pouco mais complicada e a gente pode ver uma queda maior, né? Porque se a gente estiver olhando aqui no semanal, esse é um possível cenário de topo duplo. A gente fez um topo, um fundo, não conseguiu romper esse topo, né? Se a gente rompeu, a diferença foi bem pouquinho, não teve fechamento nem nada. E se a gente romper esse fundo aqui dos 4.500 pontos, a gente pode ver um certo pivô de baixa no gráfico semanal, que poderia levar a gente a corrigir no gráfico mensal, que não vem por fazer fundos ascendentes de forma saudável e concreta desde meados lá do meio do ano passado, né? Então a gente está longe aqui da região das médias e pode sim ver o preço retornando aqui. Isso faz com que as ações de forma majoritária tendam a cair e consequentemente o índice, tá? E como a gente sabe que o mercado de criptomoedas ele é relacionado ao mercado tradicional, a gente pode ver uma queda também no mundo de criptomoedas, mas é muito prematuro para falar, tem muita água para passar embaixo da ponte, e eu vou sempre atualizando vocês à medida que o gráfico vai sendo desenhado e as probabilidades elas vão apontando para a gente alguma direção nesse mercado. Beleza? Olhando também a nossa dominância, que eu sempre passo aqui com vocês, o cenário não mudou dentro do comentado ontem, né? A gente tem aquela cunha descendente que eu comentei com vocês, um possível rompimento sem grande continuação, porque o próprio mercado de criptomoedas ele segue de certa forma consolidado, né? Se vocês darem uma olhada aqui, a gente não tem um fluxo de capital aqui que está variando tanto
entre o Bitcoin e as altcoins, né? E isso é um próprio reflexo da consolidação do mercado como um todo. O Bitcoin aí brincando na região dos 45, 47, 50 mil dólares, sem ter uma grande movimentação, e as altcoins tendem a seguir o mesmo caminho, né? Eventualmente, imagino que caso a gente rompa a região dos 50 mil dólares e venha testar níveis mais altos, a gente pode ver sim o capital migrando para o Bitcoin, né? Isso faz com que ele fique mais forte e inicie toda essa pernada aqui no gráfico semanal que eu comento bastante com vocês. Essa pernada ela é extremamente importante e faz com que o Bitcoin fique mais forte que as altcoins no médio prazo, tá? Lembrando que é extremamente importante também que ele passe aqui dos 50%, porque a maior parte do capital do mundo de criptomoedas vai estar alocado no Bitcoin e não nas altcoins. Ontem eu fiz um vídeo muito legal detalhando tudo isso para vocês, porque que eu acho que esse fluxo de capital é interessante de ser analisado e por que os investidores precisam investir mais em Bitcoin, fazendo com que a dominância chegue aos 50%. Vou estar deixando o link aqui em cima para vocês estarem conferindo, beleza? Olhando também o nosso Bitcoin, a gente não teve tanta movimentação assim no preço, tá, pessoal? A gente segue dentro daquele canal que eu comentei com vocês. Vou até apagar essa fibra e depois eu traço ela de novo, tá? Mas como a gente está muito próximo aqui dos 50 mil dólares, tá? Essa linha de tendência é um ponto de resistência muito nítido que já foi testado várias vezes aqui atrás e foi rejeitado. Além de estar aqui no gráfico diário na região das médias, região de topos prévios, a gente tem um ponto de resistência, risco-retorno favorável para os vendedores, muito nítido, né? Se a gente der uma olhada aqui novamente no gráfico de 4 horas, a gente consegue ver que a gente fez um rompimento de toda essa figura, mas sem um volume expressivo, tá? Isso é muito importante para a gente levar em consideração, porque traz mais confiança para os vendedores estarem atuando nesse ponto aqui dos 50 mil dólares, como a gente vai ver daqui a pouco na análise de sentimento do mercado. Mas eu imagino que uma vez que a gente rompa os 50 mil dólares, essa linha de tendência, tenha volume, tenha liquidação e tudo mais, a gente abre um belo de um espaço para reverter a nossa tendência aqui no gráfico diário, tá? Que a gente já vai ter superado a região das médias, linha de tendência, topos prévios, que é uma região muito forte de resistência, e tudo isso aumenta a probabilidade de fazer um fundo ascendente e reverter a tendência. Isso nos levaria à busca de um topo descendente no semanal, como eu comento bastante aqui com vocês, porque essa é a maior probabilidade, uma vez que o nosso topo prévio ele está aqui no topo histórico, né, que é uma região de resistência extremamente forte, e a gente chegou a retrair quase 40% desde o topo histórico. Então a maior probabilidade é sim que a gente faça um topo descendente e que, como eu vou falar nas considerações finais, vai ser pontos da gente estar buscando parciais, tá? Eu vou entrar disso de forma detalhada mais para frente lá no vídeo. E também olhando aqui com vocês o nosso sentimento do mercado, né, a gente está de certa forma neutro. O mercado está consolidado, né? Ele está brincando bastante aqui entre a região dos 48 e a região dos 50 mil dólares. E assim também estão os nossos indicadores Long Short Ratio e Open Interest, né? A gente consegue ver que desde aquela subida do dia 20 para o dia 21, que a gente viu o mercado dando uma esticada aqui, o nosso Long Short Ratio ele caiu e o nosso Open Interest subiu. Isso significa que tiveram contratos sendo abertos de shortadores, né? Pessoas que estão operando vendidas. E desde então a gente não viu uma grande movimentação no sentimento do mercado, né? Nosso Long Short Ratio ele se manteve aí abaixo dos dois, aí oscilando entre os níveis de 1,40, 1,30, 1,50, enquanto o nosso Open Interest se manteve consolidado. Então não tivemos tantas novidades dentro do que a gente foi comentado ontem. A gente só sabe que tem tanto liquidez para caso a gente rompa para cima, quanto liquidez caso a gente rompa para baixo, né? Como o nosso Long Short Ratio, se vocês olharem nesse númerozinho aqui, atualmente ele está em 1,47, significa que tem mais gente apostando na alta do que na baixa. Isso faz com que o mercado fique um pouquinho mais tendencioso a um rompimento descendente, tá? Mas não tira o fato de que tem liquidez sim adicionada na ponta vendedora, então eu consideraria o sentimento do mercado mais neutro do que tendencioso para o lado dos ursos, tá? Tivemos aqui um pouquinho de liquidação, mas o preço ele não estipulou um topo muito forte, né? Então dá mais confiança aqui para os touros estarem agindo, mas ainda assim a gente sempre vai ficar de olho aqui nas liquidações, seja para cima ou para baixo, para estar acumulando ou distribuindo. Então caso a gente rompa para cima e veja muita liquidação aqui no lado aqui dos shortadores, né, dos ursos, a gente vai buscar algumas distribuições, porque pode ser que ali seja um ponto de interesse de distribuição das instituições, das baleias. E logo vai ser muito provavelmente a formação de um topo. E caso a gente venha a romper para baixo, tá, e veja pontos aqui de suporte segurando, onde tem bastante liquidação, a gente vai estar olhando aí pontos para estar buscando acumulações, porque também pode ser um ponto de interesse de acumulação das baleias e das instituições. Beleza? Olhando também agora nossas considerações finais, como eu sempre gosto de passar, agora de forma rápida. Nosso cenário-chave ele segue sendo o gráfico de 4 horas, né? A gente está vendo aqui uma perda de força muito nítida aqui do lado dos compradores,
com um rompimento sem volume expressivo, próximo a uma região de topos prévios, linhas de tendência, médias no gráfico diário. E isso dá mais confiança para os ursos estarem entrando vendido, né? Além de a gente estar muito próximo de uma sobrecompra aqui no gráfico de 4 horas. Vale lembrar que o nosso long short ratio ele está mais tendencioso ao lado dos ursos, né? Uma vez que tem mais gente apostando na alta. Então, caso a gente rompa para baixo, a gente tem liquidez sim para estar tirando vários players aí do jogo, beleza? Então, vamos ficar de olho nesse cenário, uma vez que o risco retorno está muito mais favorável para os vendedores. E quem não está sem posição nenhuma deveria ter entrado aqui, né? Eu comentei bastante no vídeo que era uma zona bem importante, a gente tinha um risco retorno bem favorável, era uma linha de tendência que estava sendo respeitada, né? E de fato foi bastante respeitada. E quem está de fora vai aguardar fundos ascendentes em gráficos maiores para estar possivelmente entrando nessa reversão de tendência aqui no gráfico diário, tá? Quanto mais para cima a gente esticar, mais confiança vai ter na formação de um fundo ascendente para a gente estar pegando essa reversão de tendência e começando pela busca do nosso topo descendente no semanal, que é a maior probabilidade de acontecer uma vez que o gráfico está esticado. E quem é mais conservador vai aguardar de fato um fundo ascendente no gráfico semanal, está buscando uma possível reversão de tendência e logo uma criação de base de preço para estar rompendo o topo histórico, tá? Eu tracei aqui a Fibonacci, apaguei, vou comentar de novo com vocês, que ela é um ponto muito importante para a gente estar levando em consideração, porque essa pernada toda no semanal, quanto mais para cima a gente puxar, mais confiança a gente vai ter em estar fazendo reentradas no fundo ascendente, tá? É muito importante que a gente passe da região aqui, né? Pelo menos chegue na região de 57, mas principalmente passe, porque a gente vai estar abrindo muito espaço para a formação de um fundo ascendente no gráfico semanal, sem falar que é uma região que tem muita gente presa, né? Eu comento muito com vocês que nos gráficos menores a gente vê que o nosso VPVR ele vem aqui para frente, então é uma região assim que tem muita gente presa e essa galera vai querer desfazer de suas posições por estar no prejuízo e vai ver uma excelente oportunidade de estar aí colocando o dinheiro no bolso sem sair no prejuízo, tá? Então vamos ficar de olho nesse ponto aqui do 618, para caso a gente comece a nossa pernada aqui no semanal. E por isso que eu vou estar buscando parciais, né? Assim como quem está muito comprado também deve buscar parciais, porque a maior probabilidade é a formação de um topo descendente. E aí, quando a gente fizer um fundo ascendente, sim, eu vou buscar reentradas para a gente estar criando uma base de preço e estar rompendo isso. Galera, lembrando a vocês que tudo isso depende muito do mercado internacional que está dando indícios de queda, né? Então, caso ele caia e comece uma correção maior, ou caso tenha alguma notícia impactante, a gente pode sim ver o mercado de criptomoedas seguindo na sua correção no mensal, tal como a gente está vendo agora. Não tem como afirmar, como eu sempre falo, tem muita água para passar embaixo da ponte e cada candle é uma história. Então a gente vai aí analisando as probabilidades à medida que o gráfico vai se formando. Beleza? O vídeo de hoje foi esse, foi um pouquinho mais rápido do que de costume, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você não me conhece, se você não conhece o canal, eu queria estar te convidando a se inscrever. Aqui eu posto análises diárias como essa, sempre falando de pontos fundamentalistas, análises on-chain, notícias, análise gráfica, sentimental e tudo que o mercado de criptomoedas tem para oferecer para a gente. E no mais, convidar vocês a estarem me seguindo nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo, onde eu sou muito mais ativo, posto notícia, dou oportunidade para análise e, não menos importante, mas por último, o meu grupo de investimentos 100% gratuito na plataforma chamada Slack. Lá vocês têm um contato muito mais direto comigo, lá tem canal sobre altcoins, sobre Bitcoin, mercado tradicional e tudo que esse mercado financeiro tem para oferecer para a gente. Demorou? Eu vou ficando por aqui, tenha uma excelente quarta-feira, ótimos investimentos, um ótimo final de ano e tamo junto, galera!